Boa noite, pessoal. A gente vai começar agora a última sessão de hoje aqui desse espaço para falar da nova mobilidade, né? Como, não sei se vocês já pegaram alguma outra sessão, a gente está tendo 3 por dia, né? Todas essas sessões estão sendo gravadas e estarão disponíveis dentro do espaço New Mobility, dentro do link lá do Jornal do Carro, do Estadão. Então, se vocês tiverem interesse, cada sessão a gente tem apresentado 3, 4, 5 empresas trazendo as suas soluções, seja em questão de tecnologia, aplicativo, etc., tudo no sentido de acompanhar aí essa necessidade de mudança na mobilidade. E para moderar agora essa sessão, gostaria de convidar o Ricardo Marar. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Queria agradecer aqui ao Salão do Automóvel e também a toda a participação de vocês aqui nesse evento. Para quem não me conhece, eu sou professor da Uninove, do mestrado Stricto Sensu em Cidades Inteligentes e diretor da Fiesp na área de mobilidade urbana. Esse tema, Cidades Inteligentes, nós temos trabalhado há muito tempo e o foco nosso é justamente essa relação cidades como fruto da relação espaço e mobilidade. As cidades é fruto dessa relação e a tecnologia foi trazendo essas mudanças ao longo do tempo. A indústria, ela atrai as pessoas para a cidade, a eletricidade expandiu a cidade e agora nós temos a complexidade através da tecnologia de dados. O que estava sempre por trás era o fator do design, o design que passou do produto para o serviço e agora vivemos a experiência. E é nesse contexto que a gente vai começar aqui os nossos debates, as nossas palestras, com o Petros Moreira, que é superintendente da Alelo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Contar um pouquinho para vocês aqui o que a gente vem fazendo na Alelo com relação à mobilidade. Eu sou responsável pela área de frota e mobilidade da Alelo. Antes, até passando para vocês aqui, nós pertencemos aí a um grupo que é chamado Elopar, uma holding, uma das maiores holdings financeiras que tem, onde tem empresas como a Stelo, a Elo, a Livelo, a Lelo, né? E tem 2 bancos sócios, que é o Banco do Brasil e o Bradesco, ok? E também a Cielo, que é uma empresa. Então, a gente tem todo lá aquele ecossistema financeiro de meios de pagamento. Hoje, nós somos líder no mercado de benefícios, né, com cartão, refeição, alimentação. E, como eu disse para vocês, sou responsável pela essa outra parte, né, essa outra divisão, que é de frota e mobilidade. Bom, e começando esse assunto nosso tão interessante, tão instigante, que é mobilidade, né, cidades inteligentes, trazer o que motivou bastante a gente a fazer isso, a mudança de comportamento das pessoas, né? Então, quando a gente olha o comportamento hoje, a consciência, cada vez mais as pessoas estão querendo de ter posse de algum bem e ter mais o serviço, ou seja, o uso. Propriamente disso, relacionado ao nosso tema aqui, é o carro, né? Muitas pessoas já estão utilizando o carro como um uso, como um serviço e não mais como uma posse. Locadoras já vem fazendo um trabalho desse, né? Mas olhando esse quadrinho aqui, eu acho que ele traduz bastante para a gente, né? Quando a gente olha esses 6 players, aí, essas 6 empresas, o que eles revolucionaram no mercado, aí pegando o Uber, por exemplo, né? O Uber até 2016 não existia no Brasil. Dá para pensar nisso. Há 2 anos só que tem Uber no Brasil, né, em São Paulo e nas outras cidades. Hoje é a empresa com a maior frota de veículos no mundo sem ter um veículo sequer de propriedade. A Alibaba é a empresa, né, a maior comércio varejista do mundo sem ter um produto em estoque. Facebook, maior empresa de conteúdo, sem ter um conteúdo que eles disponibilizam, são as pessoas que colocam. O Instagram também, né, a maior mídia de fotos do mundo, sem ter uma foto que eles coloquem lá para se disponibilizar. Ou seja, mudou, as coisas mudaram, a consciência das pessoas mudaram e a gente vai evoluindo para esse mercado.
com isso, o que a gente fez lá na Alelo? A gente tinha um produto lá, que era o Alelo FlexCar, que era um produto de combustível que era dado para as empresas compravam para dar para os colaboradores, para o deslocamento deles. E aí eu pensei, né, poxa, quando chegada de todos esses serviços de mobilidade, empresas de mobilidade, a gente falou, poxa, esse negócio pode ter uma tendência a acabar, né? Porque cada vez mais as pessoas talvez não queiram mais colocar combustível no carro para se deslocar. É uma necessidade, vai ter, mas assim, o colaborador hoje em dia, né, a gente pensou muito nisso. E aí a gente fez uma pesquisa com o Ibope, onde a gente percebeu que 68%, a gente entrevistou funcionários de empresas, tá, através do Ibope, a gente percebeu que desses funcionários, as empresas, 68% não proporcionavam uma outra alternativa de transporte, né, que não fosse o Vale Transporte e um cartão combustível. E a gente falou, poxa, esse mercado vai mudar. E nessa mesma pesquisa, a gente perguntou para os funcionários dessas empresas se eles trocariam de emprego para o emprego mais próximo da casa deles, por ganhando menos e com downgrade da posição que ele tinha naquele momento. 2/3 da pesquisa responderam que talvez trocariam para um emprego mais próximo da sua casa. 2/3, né? Uma outra pesquisa que a gente fez também para evoluir no nosso assunto foi com estudantes. A gente entrevistou estudantes da geração Z, né? Então, estudantes de 19 a 25 anos de 2.500 universidades. E aí, desses estudantes, 48% já não tinham o carro como o modal de preferência deles. E 68% dos estudantes não desejariam tirar a CNH nos próximos 5 anos. 68%. Então, a gente percebeu também que tem uma mudança de comportamento nessa geração nova que está chegando. Com isso, a gente falou, poxa, que iniciativa que dá para a gente fazer com relação à mobilidade? Uma primeira iniciativa que a gente fez foi o carro compartilhado Alelo. Um cunho bem forte de melhora no trânsito, para a gente proporcionar alguma coisa de melhora, redução da poluição de ar, interatividade entre os colaboradores. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente colocou dois carros na Alelo, né, onde os colaboradores conseguiam compartilhar isso no seu deslocamento profissional. Tá? A gente teve aí um piloto de 1 ano praticamente, 87 colaboradores, e quando a gente olhava tudo isso, o que era? Proporcionar esse colaborador, como é que ele se deslocava? Ele se deslocava com táxi, ou com o carro dele, pedindo um reembolso de combustível, né? Pedindo alguma coisa. Então a gente colocou os carros lá e os colaboradores começaram a utilizar como preferência o carro compartilhado, não que a gente eliminou os outros serviços. O resultado foi 41% de redução de custos nos gastos de táxi da companhia. Para vocês terem uma ideia, nessa massa de colaboradores, a Alelo tem 600 funcionários. Aqui a gente fez com um público-alvo, né, de uma diretoria específica e a gente trouxe 41% de redução de custos. Hoje a gente já coloca esse serviço para o mercado, para as empresas estarem utilizando e é um serviço muito bem aceito. Tá? Outra iniciativa que a gente fez foi de Alelo Mobilidade. Então a gente pensou, poxa, como é que eu faço? Tem o colaborador que não quer dirigir o carro, pegar o carro compartilhado, mas ele deseja fazer alguma coisa de carona, ele precisa fazer esse deslocamento. Então a gente fez um aplicativo que chama Carona Alelo e a gente conseguiu nele fazer um trabalho muito interessante de redução de CO2. Então a gente mediu através de um racional que o aplicativo proporcionou, a gente conseguiu eliminar trânsito e eliminar CO2 que é disponibilizado na atmosfera. Imagina só, né? Cada colaborador que vem para a empresa, saindo, né, da sua casa para o trabalho, em um carro, não é... Dá para você fazer um negócio inteligente, dá para você fazer uma mobilidade diferente, né? E essa iniciativa foi muito bacana porque a gente fez com pontos. Então a gente linkou ele com pontos Livelo. Então a empresa, o motorista que dava carona e aquele carona, né, que utilizava, cada um ganhava pontos Livelo para fomentar ainda mais esse tipo de serviço, de mobilidade. A gente distribuiu mais de 1 milhão de pontos nesse teste que a gente realizou. Muito interessante, muito produtivo. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando de que o futuro da mobilidade é
digital, autônomo, compartilhado e multimodal. Por quê? Porque a gente tem que esquecer os velhos hábitos, né? Velhos hábitos, não é mais carro próprio, e sim, a gente entra numa era de carro compartilhado. Não é mais abastecer a combustível, e sim abastecer a eletricidade. A gente já está entrando nessa era de eletricidade, a gente tem que acompanhar isso, né? A questão da direção com motorista ou a direção sem motorista, que é o carro autônomo, isso vai chegar, né? Já existem testes, já existem pilotos, mas com certeza a evolução disso vai ser enorme daqui para frente. E a questão do monomodal e multimodal, né? A gente não pode mais saber de um modal para deslocamento, que seja o carro próprio. Eu acho que o carro próprio nunca vai deixar de existir, tá, gente? Mas ele não pode ser o único meio de condução, de locomoção que a gente possa ter. A gente tem que pensar cada vez mais no multimodal. E e cada vez mais a gente está ultra conectado, né? Hoje em dia a gente está 100% aqui conectado com aplicativos, com informação, com uma série de outras coisas. Então, quando a gente olha isso, eu olhei aquele primeiro produto que eu falei para vocês lá, aquele cartãozinho combustível, né? Poxa, o que dá para eu fazer com ele que, se o abastecimento é elétrico, se cada vez mais a gente está usando aplicativo de táxi, a gente está usando bicicleta, né? Bicicletas compartilhadas que existem aí. Poxa, o que é o meu futuro com relação a isso? Né? É um ônibus, carro, bicicleta, o que eu vou ter? E aí a gente fez desse cartão o Alelo Mobilidade, que basicamente, o que é o Alelo Mobilidade? Você consegue utilizar ele em todos esses modais, então desde bikes, carro compartilhado, aplicativo de transporte individual, transporte público, táxi aéreo, locação de veículo, aplicativo de Zona Azul, e se você quiser, você pode abastecer o seu carro. Então, essa foi a nossa ideia, iniciativa, de uma forma inteligente, né? Eu acho que uma forma bem assim, como eu posso dizer para vocês, direcionada com a tendência que vem acontecendo no mercado, da gente tirar cada vez mais um cartão de combustível para que seja um cartão de mobilidade. Essa aqui é a única solução no mercado hoje em dia, né? No mercado nosso, de solução de meio de pagamento multimodal para mobilidade corporativa, né? Então, o que a gente está chamando aqui de Alelo Mobilidade, ok? Esse era o que eu queria passar para vocês, né? Estourou meu tempo aqui, mas estou à disposição para vocês. Obrigado pela atenção, pessoal, e prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Petros, pela excelente apresentação. Sem delongas aqui, eu já vou passar para o próximo convidado, porque nós faremos, ao final da sessão, um debate. E eu sugiro também, se alguém estiver interessado em formular perguntas, que o faça por escrito, que a gente poderá, no final, apresentar. O segundo convidado aqui é o Kiko Macedo, da Mobike. Ele vai falar para a gente aí da experiência da empresa deles, e ao final a gente volta. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome, como já mencionado, é Kiko Macedo. Antes de começar a falar, assim, eu vou passar um vídeo para representar o que é um pouco da Mobike. Aí. Comentando um pouco aqui.
Obrigado. Bom, boa tarde. Como vocês puderam ver aqui, a Mobike é um projeto de mobilidade urbana que tem como objetivo aí transformar a mobilidade em saúde, felicidade e qualidade de vida, interagir com o meio ambiente de uma forma socio-responsável e gerar negócios sustentáveis e facilmente replicáveis. A gente trabalha aí desde tudo que for voltado à infraestrutura para o ciclista usar a bicicleta como este modal, como meio de transporte. Então, como vocês puderam ver no vídeo, tem desde vestiários, armários para locação, bicicletaria, oficina, uma loja de bicicletas e acessórios com os itens de segurança, os próprios bicicletários, tudo que precisa para o ciclista no seu dia a dia realmente, de fato, usar a bicicleta como modal. Esse é um exemplo de um dos points que a gente tem no Shopping Eldorado, tá? Onde tem toda essa infraestrutura que vocês puderam ver no vídeo. A ideia aí é facilitar o uso da bicicleta. Todo o projeto ele é feito em containers para ser replicado para as cidades e os grandes centros, tá? Com essa infraestrutura que eu comentei. Além dos projetos em containers, a gente tem as vending machines, que são máquinas para o autoatendimento ao ciclista, ou seja, em alguns espaços não vão ter os points e os containers, mas o próprio ciclista pode fazer o autoatendimento trocando sua câmera ou fazendo sua própria manutenção, tá? Ou comprando itens de segurança e etc. A ideia é trabalhar em rede, tá? Hoje, como eu falei, a gente tem o point lá no Eldorado e a ideia é trabalhar em rede para estar espalhado em São Paulo, porque o modal ele precisa, como o transporte atual hoje de alto, ele tem uma infraestrutura e uma rede aí de atendimento, seja de oficinas, de postos de gasolina e etc. A bicicleta também precisa dessa infraestrutura. Além disso tudo, a Mobike tem uma preocupação muito grande com a conscientização e a mudança de cultura para esse novo modal. Mesmo porque é um modal novo, hoje a bicicleta é muito enxergada como lazer, mas ela tem toda uma responsabilidade, uma preocupação ao pedalar, então a gente organiza passeios educativos, ensinando as pessoas a como pedalar no trânsito, né, porque ela tem o direito de estar nas vias como outro veículo qualquer, além de toda a parte divertida e a confraternização desse modal, né, que permite. Nós também temos algumas ações voltadas a crianças, que são o início dessa geração de mobilidade diferenciada, não só da bicicleta, mas também dos patinetes, como já foram falados no passado aqui. E esse novo meio de usar e interagir com as cidades. Então, a gente tem algumas ações educativas para esse público. Enfim, resumidamente, a gente está buscando aí toda a parte de automação de estudo que eu falei, tá? Rastreabilidade, e-mobility com patinetes, monociclos, bicicletas elétricas e transformar as cidades aí em espaços bike-friendly de acordo com o que eu estou trazendo aí dessa nova cultura, esse novo modal, essa nova forma de pensar aí das cidades, principalmente em São Paulo. Acho que resumidamente é isso. Qualquer dúvida aí a gente vai debater um pouco mais à frente. Agradeço aí a presença de todos. Mobike, hoje estamos lá no Shopping Eldorado. Se alguém quiser conhecer, será um prazer. Obrigado. Agora a gente passa então para Natália Oliveira, do Itaú. Olá, boa noite. Eu trabalho com mobilidade urbana no Itaú.
E aí o Itaú trabalha com mobilidade urbana desde 2011, né? E quando a gente começou a olhar para a mobilidade urbana, a gente se baseava muito nos desafios de locomoção dos grandes deslocamentos, que eram os deslocamentos casa-trabalho. E aí a gente enxergava muitos desafios por esse viés. Opa. Lá em 2011, acho que teve um probleminha da fonte ali. Quando a gente lançou o Bike Rio, que foi o primeiro projeto do Itaú de bicicleta compartilhada, a gente acreditava muito no potencial das bicicletas para fazer os últimos deslocamentos das pessoas, né? Que eram os deslocamentos de última milha. Então, a gente acreditava muito na integração modal e muito na capacidade da bicicleta de facilitar esse deslocamento. Opa! O que aconteceu de 2011 para cá? Todos os aplicativos de transporte, além da tecnologia mudar muito como a gente se desloca, ele mudou também o conhecimento que a gente tem sobre quais são os deslocamentos. Então, se lá em 2011 a gente tinha como fonte de pesquisa a pesquisa origem e destino do metrô, por exemplo, hoje a gente tem 1000 dados relacionados a todos os aplicativos, ao Google Maps, ao Waze, e que mostram para a gente novos desafios de mobilidade. Para falar um pouco sobre esses novos desafios, a gente realizou uma pesquisa com o SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, onde a gente viu que em São Paulo, de todas as viagens, a gente tem 35% das viagens que são realizadas em automóveis, ônibus, que elas têm até 5 quilômetros, são realizadas entre 6 e 20 da manhã, por pessoas com até 50 anos, que para a gente isso quer dizer, são viagens que facilmente podiam ser realizadas de outra forma, que não em ônibus, que não em automóvel. E além disso, tem 7% que tem até 8 quilômetros, são realizados sobre a mesma condição. Então, hoje a gente olha muito o assunto de mobilidade urbana através do viés da micromobilidade. A gente entende que daqui para frente as decisões de mobilidade vão ser tomadas buscando integração de meio de transporte inteligente, diferente de região para região, diferente de perfil para perfil, de ocasião para ocasião, mas principalmente tentando otimizar tempo. A gente sabe que para a gente tem encarado a nova mobilidade como poder de escolha do usuário, de poder usar qualquer um dos métodos de locomoção. E aí acho que vai muito de encontro ao que o pessoal da Ticket falou. Enfim, que é isso, né? Como eu tenho opção de escolha de qualquer um dos meios que eu quero usar. Essa escolha, para a gente, ela é baseada em 3 coisas. Confiabilidade. Então, eu vou preferir usar o metrô se eu sei que o ônibus é mais imprevisível. Eu vou preferir chamar um Uber se eu sei que o Uber vai demorar um pouco menos do que, enfim, do que outro meio de transporte. Eu vou fazer aquilo que é confortável e aquilo que traz usabilidade, que para a gente é um critério muito baseado na facilidade, na acessibilidade e no preço desse meio de locomoção. Como tendências para a mobilidade, o que a gente tem enxergado? Energia, então, eletrificação. Daqui para frente, a gente entende que esse vai ser o grande desafio, como a gente vai ter uma matriz de modal elétrica, seja bicicletas, ônibus, carros elétricos. A questão da portabilidade, então, patinetes e coisas que eu possa levar para todos os lugares, enfim, eventualmente drone vai ser uma solução de mobilidade. E o compartilhamento, que foi uma coisa que lá desde 2011 a gente estava apostando quando a gente lançou o sistema de bicicleta compartilhada. Para o Itaú, a bicicleta é a solução ideal nesse contexto. É uma solução eficiente, econômica, saudável e sustentável. A gente sabe que nos indivíduos de São Paulo, a proporção dos indivíduos ativos entre ciclistas é 3 vezes maior do que do resto da população. Então, ciclistas são pessoas com condições de saúde mais adequadas do que o resto da população, 3 vezes mais.
Os ciclistas, eles apresentam menos estresse, menos irritação, menos medo de atrasar e menos desconforto nos seus deslocamentos. E estima-se que a quantidade de ciclistas que tem em São Paulo já estão diminuindo em 3% a emissão de CO2 nos deslocamentos da cidade. Por fim, nessa mesma pesquisa que a gente realizou, a gente perguntou para as pessoas o quão dispostos ou não dispostos elas estão para usar a bicicleta. E aí, quando a gente vai ver a resposta que essas pessoas trouxeram, a gente vê que 50% dos paulistanos estão nada dispostos. E quando eles falam sobre por que eles estão dispostos, coisas como medo, trânsito agressivo, falta de infraestrutura cicloviária, enfim, são os principais fatores e mais determinantes nessa não escolha pela bicicleta como meio de transporte. Inclusive, para as pessoas que estão dispostas, medo, insegurança, enfim, são fatores que contribuem com essa escolha ou essa não escolha. Então, de maneira geral, o que a gente tem entendido lá no Itaú? Que se a gente acredita que o futuro da mobilidade é que cada pessoa tem a escolha de fazer a melhor opção para realizar o seu trajeto, é óbvio que a tecnologia é um fator importante nisso. Mas também é muito importante a gente investir em cidades que sejam humanas, que permitam que qualquer pessoa possa considerar uma escolha segura, então que eu não tenha medo de transitar pelas cidades, que eu não tenha medo de ser atropelado, enfim, e que principalmente ela seja mais equitativa. Porque quando a gente está falando de micromobilidade, a gente está falando sobre mulheres que fazem mais de um deslocamento por dia, então que vão buscar os filhos na escola, que vão no supermercado. A gente está falando da possibilidade de crianças transitarem na cidade a pé. A gente está falando sobre idosos, né, que vai ser uma questão crescente. Então, a gente entende que para a nova mobilidade, que é isso, de eu ter a escolha, de eu poder fazer qualquer escolha para o meu meio de transporte, eu preciso investir numa cidade que dê plenas condições das pessoas fazerem as suas escolhas. E aí a gente sabe que isso é possível. Lá em 2011, quando a gente começou o projeto, em 2012 que a gente trouxe para São Paulo, a gente nunca acreditou que a gente ia ver uma cena como essa, que é o engarrafamento de bicicletas na Faria Lima. Hoje, são mais de 6.000 bicicletas por dia na Faria Lima. 1/4 delas são do Bike Sampa, que é o projeto de bicicletas compartilhadas do Itaú. E isso, para a gente, é o que faz a gente trabalhar e acreditar em mobilidade urbana e continuar com essa causa há tanto tempo. A gente sabe que, uma vez investido em infraestrutura, uma vez disponibilizando o acesso de bicicleta, as pessoas podem fazer uma escolha. Essa escolha vai ser por uma mobilidade mais eficiente, mais saudável, mais econômica, mas a gente precisa também investir nas cidades para que elas proporcionem esse poder de escolha. E é isso, obrigada. Está aqui meu telefone. Obrigado, Natália. Agora, nós tivemos 3 apresentações aqui, voltadas aí mudanças de comportamento. Agora nós vamos estar chamando a USP, vamos ver a visão da academia aí sobre as novas possibilidades. Bom, boa noite a todos. Eu sou o professor André Luiz, da USP de São Carlos. Tá? Então, com relação a essa parte de mobilidade, né, eu vou mostrar aqui rapidamente o que a gente tem feito, né, para tratar dessa sessão que a gente está comentando hoje, que é a parte das novas soluções. Então, eu vou relatar aqui rapidamente, né, alguns das pesquisas que a gente tem feito e que, inclusive, vocês já estão usando no dia a dia. Então, só para ilustrar, né, eu sou formado em Engenharia Civil pela Federal do Mato Grosso do Sul e fiz mestrado e doutorado na USP, lá em São Carlos. Então, só para vocês conhecerem, né, o Mato Grosso do Sul, a Federal do Mato Grosso do Sul, e lá na USP, na Escola de Engenharia de São Carlos. E ela está ali bem no centro do estado, mais ou menos 240 quilômetros aqui de São Paulo. Tá? Além da USP, né, São Carlos é conhecido como cidade universitária, porque tem também a Universidade Federal de São Carlos, são 2 grandes universidades públicas, então tem muita pesquisa
não só na parte de engenharia, mas também de outras áreas. E a USP tem dois campi, né? Um no centro da cidade, a área 1, e agora nós temos uma área 2 com novos cursos de engenharia aeronáutica, computação e assim por diante. Tá? Então, no nosso departamento, eu trabalho basicamente no departamento de engenharia de transportes. Então, por isso que eu acabei sendo convidado para essa palestra. E aí lá a gente tem duas grandes áreas. Planejamento e operação, né, que trata de vários assuntos. Eu basicamente trabalho na parte de engenharia de tráfego e sistemas inteligentes de transportes. E nós temos também uma outra grande área de infraestrutura e geomática que trata da parte de baixo, né, que é o pavimento. Então, toda a parte de projeto de rodovias, de estradas, pavimento, análise de solos e também a parte de sistema globais e georreferenciamento. Tá? Então, tudo isso engloba o nosso departamento. Óbvio que vários professores, né, se enquadram, cada um em uma grande área dessa. Então, basicamente, o que eu venho trabalhando é com impacto de caminhões, né, que causam na rodovia. Então, a gente vem estudando como é que o caminhão vem impactando na operação das nossas rodovias, né, sabendo que mais de 60% da nossa carga é transportada por rodovias. Então, isso a gente percebe quando a gente viaja, né, a gente está sempre pegando as rodovias e estão sempre cheios de caminhões, e isso interfere bastante no tráfego. Eu também trabalho muito com parte de coleta de dados, né? Na verdade, esse é meu grande interesse agora. Então, desde o meu doutorado e agora eu venho desenvolvendo muito sistema de visão computacional. Então, a gente filma, né, as rodovias, pega vídeos de monitoramento de cidades ou inclusive da universidade, e aí a gente começa a contar, classificar, pegar a velocidade. Muitos não gostam, né, porque acham que a gente vai multar, né, mas a gente não multa, a gente só está fazendo análise comportamental. Né? O nosso interesse em mobilidade, na verdade, é o comportamento de vocês, né? O nosso comportamento como usuário do sistema de transportes. Então, eu tenho trabalhado muito com essa parte de sistemas inteligentes, de classificação, de coletar o comportamento do usuário no trânsito. Uma área agora que eu tenho desenvolvido bastante, né, que é essa parte de multissensores. E aí agora toda essa parte de modelagem, né, não sei se vocês já ouviram falar, né, machine learning, big data, né, tudo isso que está na moda, né, a gente também utiliza bastante. Mas a grande preocupação minha lá nos nossos trabalhos é comportamento do usuário. Então, na verdade, eu estou tentando entender o que o usuário, seja de bicicleta, pedestre, motorista, como é que ele se comporta na via, né, para a gente começar a entender e poder planejar melhor as nossas vias. Tá? E outra área que a gente atua muito é na parte de simulação. Então, dado que eu consigo entender o comportamento real de uma pessoa, eu consigo implementar isso em modelos matemáticos. Tá? Então, só para ilustrar aqui, né, algumas dos temas de pesquisas que a gente já desenvolveu. Né? Então, detecção de anomalias e padrões em dados de tráfego, análise comportamental de motoristas a partir de imagens, detecção automática de eixos de caminhões, estimação de matriz OD a partir de dados de smartphone. Eu vou mostrar para vocês, é uma área bem interessante, que a maioria dos meus alunos adoram mais essa parte. E fusão de dados para modelar o comportamento de tráfego. Tá? Então, rapidamente, a detecção de anomalias. Né? A gente coletou dados de vários dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de rodovias, e aí fizemos uma análise e conseguimos agrupar, né? Identificamos quais dias são mais similares uns aos outros. Aí, aplicando vários modelos matemáticos para entender isso, e aí a gente chega nessa configuração, né, de terça, quarta e quinta, é o que a gente considera de dias típicos, né, de tráfego, para a gente conseguir analisar melhor. E segunda, sexta, sábado, domingo tem comportamentos muito diferentes. Na parte de visão computacional, né, você vai monitorando o veículo, vai plotando, né, a posição dele, aceleração, tempo, reação e um monte de coisa. A detecção de eixos, né, a gente precisa detectar eixos para fazer análise de quais tipos de caminhões estão participando na rodovia, porque a gente tem uma sequência assim, de mais de 45 tipos diferentes. E quando a gente passa na rodovia do lado da balança, a gente nem percebe, né? Mas existem pessoas trabalhando lá para monitorar e fazer a pesagem desses veículos. E a gente tem desenvolvido sistemas automáticos para isso. E aí, essa é a parte mais interessante, que eu acho que é o mais ligado à palestra aqui de mobilidade. Eu tenho trabalhado, inclusive, com os grandes dois sistemas operacionais, né? O Android e iOS. E eu tenho monitorado muitos de vocês, né? Inclusive. A gente tem coletado dados do mapa dos usuários, então todos nós com celulares ligados, a gente acaba oferecendo o nosso comportamento de graça.
E eu tenho conseguido, com algumas parcerias, monitorar isso para poder entender melhor o que o usuário está fazendo, seja na via urbana, seja na rodovia, né, na via rural. Então, essa é uma pesquisa que a gente tem trabalhado muito e tem dado muitos bons resultados. Infelizmente, agora as empresas de mapeamento, elas cobram por isso. Então, aí a gente está tentando desenvolver outros meios de conseguir esses dados também. E aí, a parte de fusão de dados. Então, visto que eu estou coletando dados de diversas fontes, né, eu preciso fazer essa fusão aqui, que é pegar todos os dados, seja de mapeamento, de tráfego, de rios, de endereços, de posição, né, tudo que eu tiver de informação, eu consigo agregar tudo isso para poder analisar o trânsito. Tá? Aqui algumas das pesquisas que a gente tem desenvolvido, inclusive com a parte do exterior, né, seja na Europa, nos Estados Unidos. Então, simulação de tráfego, impacto de ruído, né, do trânsito em centros urbanos, a análise da rugosidade do pavimento, né, que é o que todo mundo reclama. A gente vai na rua da cidade e sempre reclama do tipo de pavimento. A gente tem feito alguns sistemas para detectar, né, inclusive pelo celular, né, a vibração do celular, detectar como é que está o tipo de pavimento, se está bom, se está ruim. E reconhecimento de viagens, né, como é que ela comentou a parte do Itaú, de saber onde cada um de nós está saindo e para onde está indo. Isso é uma área muito importante para a parte de planejamento de transportes. Então, a gente tem lá alguns simuladores. Esse aqui foi o primeiro que nós implementamos. Agora, a gente tem os cockpits iguais, os que tem aqui no salão, né? Você tem um carro lá, todo instrumentado, justamente para isso, para modelar e extrair toda a informação, né? Onde você está olhando, se você consegue identificar diferenças de placas, de ruas, de curvas com sinalização, com chuva, com neve, com várias condições de clima. Então, a gente consegue monitorar o usuário aqui completamente, inclusive como é que ele está comportando nos pedais, no câmbio e tudo mais. A parte de simulação também, não sei se vocês conhecem, né, nas descidas da serra existe uma legislação de frenagem. E aí os caminhões têm, né, não sei se alguém já viu esse filminho aqui, né, na rodovia que tem. Meu Deus! Esse é o efeito quando o caminhão perde o freio, né? Existem rampas de escape, né, em algumas rodovias do nosso país. E a gente participou de muitas das construções dela, né, na parte de desenvolvimento, de projetar essa caixa de escape. Justamente porque se o caminhão perde o freio no meio da descida, ele precisa parar. E aí existem algumas dessas rampas para proteger o motorista. Então, a gente usa também simulação, né, para poder projetar adequadamente esse tipo de instrumento. Bom, e aí continuando agora o que eu estou fazendo a mais, né, de outros sistemas, né, principalmente o que me interessa agora é a parte de motociclistas. Então, além dos comportamentos de pedestre, ciclista e parte de trânsito, eu tenho iniciado agora estudos na parte de motociclistas, tá, para tentar entender o comportamento deles, principalmente porque quando a gente olha fora do país, né, os motociclistas têm comportamentos muito parecidos com usuários de carro. E aí, quando a gente vem aqui para o Brasil, né, para São Paulo, você não vê isso. Então, são coisas muito peculiares do nosso país que a gente precisa entender para depois, inclusive, expandir isso para simulação, para outros meios de análise. Tá? Bom, então, brevemente, essas são as pesquisas que eu venho desenvolvendo. Tá? Agradeço a participação de todos vocês. Posso ficar com você? Bom, eu gostaria agora, então, vamos chamar aqui os palestrantes. Pessoal, foi muito rico aqui essas apresentações, porque, de uma certa maneira, a gente tem, de um lado, iniciativas, nós temos aí o setor privado tomando essas iniciativas com novos modelos de negócios.
e nós temos a universidade aí. E eu queria começar então eu queria deixar bem aberto aqui, não vou fazer perguntas, mas assim, eu queria canalizar assim para 3 aspectos que eu acho relevantes e que de uma certa maneira estão relacionados com todas as apresentações, que seria a questão do modelo de negócios. Então eu gostaria, através disso, estender um pouquinho da forma como as experiências de vocês tomaram a forma que tomou e as dificuldades que vocês tiveram e como que aconteceu essas transformações no tempo. Queria começar com você, Dalelo, Petros, como que foi e uma outra coisa, e esse modelo de negócio de vocês é um por setor, cada um tem um modelo ou é um modelo que engloba tudo? Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse modelo de negócios de vocês. Tá bom. Bom, a ideia, na realidade, as iniciativas começaram porque a gente começou a estudar bastante mobilidade, né? Então a gente, o time começou a ir muito para eventos no exterior, na Europa, Estados Unidos, feiras, entre outros, acompanhando essa tendência, entendendo também, queira ou não queira, aqui no Brasil, a gente começou, principalmente em São Paulo, a melhorar a questão de mobilidade, ou a pensar isso, né? A gente pega, mesmo que muitas secretarias hoje do transporte da prefeitura se fala de mobilidade, a gente vê várias instituições aí falando de mobilidade ou pensando em cidades inteligentes, né? Então tudo isso é positivo. E aí a gente falou, poxa, o que a gente faz para o nosso negócio, né? A Lelo, ela fica sediada em Alphaville. A gente tem uma grande parte, né? A grande maioria dos colaboradores moram em São Paulo e tem esse deslocamento, né, diário para estar vindo para trabalho. E não é só isso, né? Lá fica todo o grupo. Também com outras empresas, Cielo, Livelo, Elo, né, todas as empresas ali. Então a gente falou, poxa, como é que a gente melhora isso, né? Como é que a gente traz uma mobilidade inteligente para os colaboradores? Para eles terem mais qualidade de vida, né? Para ter encontrar família. A gente faz várias coisas lá quando a gente fala de mobilidade, né? Eu sempre me pergunto assim, o que é mobilidade, né? Mobilidade é eu ter vários modais para eu me movimentar ou eu não me movimentar? Essa é a grande pergunta. Será que o home office não é uma mobilidade, né? Eu não estou me movimentando, eu estou ali sendo produtivo. E aí, com essa ideia, a gente pensou carro compartilhado. Carro compartilhado, acompanhando essa tendência que existe, a gente trouxe um modelo na Lelo e a gente quis testar mesmo. Então, a gente criou minimamente algumas regras, né? Poucas regras de negócio e vamos ver o que vai dar. E isso foi um piloto e agora que a gente coloca ele para disponibilidade do mercado, os próprios colaboradores e usuários ajudaram a gente a construir. Por que você não melhora isso aqui? Esse tipo de situação é melhor. O Carona Lelo, a mesma coisa. Então, o Carona é muito aplicativo, né? E ali ele já conseguiu visualizar, poxa, essa tela não é legal, o carona online é muito melhor do que você agendar uma carona. Então a gente melhorou muito o serviço com os usuários, né, testando e evoluindo. E eu acho que a Lelo Mobilidade, que é o último produto que eu apresentei, a solução multimodal, ele mescla tudo isso, né? Ele traz empresas querendo promover mobilidade, então empresas de bike, né, tudo isso querendo promover mobilidade, as empresas de carro compartilhado, empresas de aplicativo de transporte individual, os táxis, né, empresas de transporte aéreo, né, tem hoje Voom, a própria Flapper, são empresas que estão reinventando o modo de você fazer transporte aéreo. Todas elas, né, eu brinco muito, foi a fome com a vontade de comer, né? Porque assim, a gente queria fazer alguma coisa, essas empresas chegaram, né, a gente buscou essas empresas para a gente bolar alguma coisa em conjunto. Então acho que é um resumo de todas as iniciativas, seja ela privada, pública, tudo isso pensando e conscientizando,
né, para a gente trazer uma mobilidade melhor, trazer uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Ótimo. Eu queria ver agora com o Kiko, como foi esse processo de vocês, esse modelo de negócios? Bom, trazendo um pouco como surgiu a Mobike, né? Mobike inicialmente surgiu da minha própria experiência, né? Eu trabalhava numa multinacional, enfim, executivo, trabalhava muito. Uma vez resumidamente, fui fazer um check-up e o médico perguntou para mim, falou: você tem filhos? Eu falei: tenho. Ele falou: quantos anos? Eu todo contente, 5. Ele falou: tá bom conhecer o pai até os 10, né? Eu: hã? Como assim? Aí começou, colesterol 260, pressão alta, com histórico familiar, 20 quilos acima do peso, trabalhando que nem um louco, etc. E eu tive a iniciativa 10 anos atrás, em mudar a minha forma de me mover. Né? Eu peguei meu carro e vendi e comprei uma bicicleta. E um ano depois, colesterol caiu para 190, perdi meus 20 quilos, isso tudo sem fazer regime, sem fazer tratamento, etc. Em tempo, eu ganhei 15 dias úteis, eu ganhei umas férias naquela época, né? Só em deslocamento. Então, quando eu saí dessa multinacional, eu falei: olha, a mobilidade ela tem que ser enxergada de uma outra forma. Eu tenho que me mover em 2 tempos, mas eu tenho que otimizar o ganho, eu tenho que otimizar a qualidade de vida, eu tenho que otimizar todo o processo de me mover, né? Que aí foi onde surgiu a Mobike, que a gente me juntei com uma agência e a gente levantou todos os problemas que eu encontrei naquele período, todos os por que não. Eu não vou de bicicleta porque eu não tenho onde tomar um banho, eu não vou de bicicleta porque não tem onde eu fazer uma manutenção, e assim por diante. A gente foi levantando todos os por que não, e aí surgiu a ideia de montar a Mobike com toda a infraestrutura para dar apoio não ao ciclista, mas a esse novo modelo de se locomover entre 2 pontos. Ótimo. Né? Surgiu por aí. E queria ver agora do André, como que está sendo esse trabalho que você mostrou aqui. Fala muito da pesquisa que vocês têm desenvolvido lá na USP. Eu queria saber um pouquinho mais como está sendo essa relação da universidade com o governo e com o setor privado, se vocês têm, e como que tem sido desenvolvido isso. Assim, sempre é complicado, né, essa negociação, mas, por exemplo, com algumas das empresas, no início a gente teve uma abertura muito grande, e aí eles começaram a ver um modelo de negócio nisso e começaram a cobrar. Mas o nosso intuito, na verdade, né, sempre é pesquisa para desenvolvimento da sociedade. Então, a gente está preocupado em oferecer o melhor, entregar novas tecnologias para a sociedade. Então, tanto que a gente ainda está naquele passo de teste, né? A gente não sabe se vai dar certo. Nós estamos testando para tentar investigar e ver se ali tem uma possível solução. Mas aí calha de alguma dessas situações, né? É óbvio que em muitas partes a gente tem muita parceria, mas aí quando você começa a ver um vulto muito grande, né, de, poxa, isso aqui pode virar um mercado, pode ter alguma competição, e aí você acaba sendo descartado. Mas ainda temos algumas parcerias, tanto com o governo como com empresas. Né? E a Natália, eu queria saber um pouquinho mais agora também desse modelo de você, essa aplicação no Rio, né? E depois a transposição para São Paulo, 2 modelos distintos, né? E como que foi esse processo, com mais detalhes aí? O Itaú ele começou a investir em bicicletas compartilhadas em 2011, muito partindo de uma crença de que somos um banco que está nas cidades e que a gente precisava, de fato, fazer algo por cidades melhores. E, enfim, fazia bem para o nosso negócio ter cidades melhores. Aí a gente começou o programa, o Bike Rio, em 2011. Em 2012 a gente veio para São Paulo. Em 2014 a gente foi também para Belo Horizonte, Pernambuco, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador. Durante esse tempo, quando a gente começou o projeto, a gente tinha uma tecnologia nacional que era, enfim,
uma tecnologia que era a primeira que aparecia no Brasil, e a gente entendeu que, para o tipo de projeto que a gente estava tentando fazer, para de fato ter um conforto melhor para o usuário, mais segurança para o usuário, para se tornar de fato uma coisa que fizesse parte da rotina dos cidadãos dessa cidade, a gente precisava investir em tecnologia. Então a gente viajou o mundo inteiro para entender o que era melhor. Hoje a gente tem um parceiro canadense, que é a PBSC, que ela também fabrica bicicletas compartilhadas para o mundo inteiro. Então, para Washington, para Londres, as grandes cidades que investiram no modelo têm a PBSC como parceiro. E aí a gente trouxe essa tecnologia para cá e, de fato, foi bem importante para a nossa operação. Hoje a gente faz 4 vezes mais viagens do que a gente fazia no formato interior. E, de novo, foi uma ideia de buscar inovações que permitisse que a gente desse as melhores condições para os usuários para fazer o projeto acontecer. E houve adaptações nesse modelo para cidade? Como é que se deu isso? Sim, principalmente em relação a onde as localizações ficam instaladas. A gente atua muito em parceria com o poder público para entender quais são as necessidades das cidades e etc. E o Brasil, a gente também precisou adaptar várias coisas na tecnologia. Então, desde o app, que a gente vem passando por uma reformulação grande para tornar ele mais, enfim, com mais cara de Brasil, até o formato das bicicletas. Então, o tamanho do aro, a gente teve que, obviamente, se precaver um pouco mais com furto e vandalismo. Mas é isso, a gente atua bastante em parceria com o poder público para entender as necessidades das cidades. Perfeito. Agora eu queria saber de vocês a questão em termos de desafios, né? Quais são os desafios que o negócio de vocês tem enfrentado com mais frequência aí? Vocês poderiam falar um pouquinho? Bom, no meu caso, acho que o maior desafio é a evolução da mobilidade, né? Quando a gente fala de mobilidade, a gente está muito, eu acho que está muito regionalizado em São Paulo, né? Então tem aí diversos modais, né? Eu acho que tem aí um trabalho para ser feito, principalmente nas outras capitais, né? Você vê trabalhos isolados, né? De algumas iniciativas em algumas cidades, mas eu acho que essa cultura da mobilidade precisa evoluir com os modais, na minha percepção, né? Dá o exemplo, carro compartilhado, né? O serviço de compartilhamento de carro hoje você tem somente em São Paulo, né? Não tem nenhuma outra cidade fora São Paulo, tirando um projeto da CETEL lá no Cuvamo, né, que é o projeto deles em Fortaleza, junto com a Prefeitura de Fortaleza. Então, eu acho que esse é um ponto importante de evolução, né? Eu acho que também tem a questão da governamental, né? Eu acho que tem que ter um incentivo para o lado do governo para que isso também fomente cada vez mais a mobilidade. Veículos compartilhados, por exemplo, tem que ter uma isenção de rodízio, por exemplo, em São Paulo. Acho que veículos elétricos têm que ter um valor menor, uma isenção, uma redução, um desconto, né, na aquisição disso, evoluir esse trabalho. Ciclovias, eu acho que tem que ter um projeto muito bem elaborado de expansão disso nas cidades, entendeu? A gente sabe que tem um projeto de lei de mobilidade urbana, que os municípios devem evoluir com isso, mas eu não sei até que ponto isso aí está bem sendo realizado nas cidades, nos municípios, né? Acho que era um projeto até 2020, né? Cada município tem que apresentar seu plano de mobilidade urbana. Então, acho que tem um lado forte aí. Privado, acho que vem fazendo dele. Eu acho que o lado público tem que ajudar a gente. Perfeito. Alguém gostaria de falar mais sobre os desafios? Eu acho que, falando mais do lado da bicicleta e da mobilidade urbana, olhando o lado do ciclismo, né? Eu acho que é o time entre disponibilidade versus infraestrutura, né? A Natália pode me corrigir aí, eu ouço números que bicicletas compartilhadas até final de 2019, a gente vai ter mais de 100 mil bicicletas em São Paulo disponível, né? E a gente não tem infraestrutura
para tudo isso. Não é só a infraestrutura física de uma ciclovia, mas também o lado cultural, né? Porque a gente não pode olhar isso como um lazer. As pessoas vão pegar a bicicleta e vão para a rua e muitas vezes não sabem usar isso na rua, né? Usar a bicicleta no meio do trânsito, porque o ideal não é você segregar e ter ciclovias, mas é ter espaços compartilhados e com uma cultura de aceitação de seja ele qual for o modal, né? Mas eu vejo que cresce muito o lado da disponibilidade dos modais e pouco o lado da cultura e da infraestrutura para atender isso tudo, né? Isso, a tendência é com que a gente tenha riscos e coloque o ser humano em risco nesse aspecto, né? Acho que o maior desafio é o cultural mesmo, já que a tecnologia é muito rápida e as coisas são muito rápidas, é a adaptação cultural disso tudo. A Natália, quais são os desafios do Itaú aqui? Eu acho que, enfim, eu ratifico o que falaram, assim, eu acho que tem a questão do poder público de se atualizar, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, o que a gente está vendo é que o privado está sempre na frente. Então, a gente precisa de uma lei para correr atrás do Uber, que já está na rua, a gente precisa de uma lei para correr atrás do patinete, que já está na rua. Então, tem pelo lado do poder público uma dificuldade de antecipar essas tendências e, de fato, provocar esses movimentos de forma organizada e pensando no que vai ser melhor para a cidade, para a organização da cidade. Então, muitas vezes, eu acho que nosso papel como setor privado é também auxiliar o poder público, antecipando essas tendências, estando junto, mostrando enfim, como que isso pode ser feito da maneira mais efetiva. E tem um lado que eu acho que é o que eu queria muito falar na minha apresentação, que é o da segurança viária. Enquanto se deslocar não for seguro para todas as pessoas, da forma que eles escolherem, de fato a gente não consegue avançar muito nisso. Agora o André, para finalizar, eu queria saber, André, além dos desafios, como a universidade está vendo aí essa mobilidade do futuro. O que a gente está esperando aí? O desafio, na verdade, inclusive, é os temas de pesquisa, né? Que, na verdade, é conseguir esses dados, né? Então, por isso que eu tenho desenvolvido pesquisas em como obter esses dados. Eu imagino que todos aqui, como empresa, né, eles procuraram desenvolver ou coletar informações sobre o provável perfil do usuário e aí, com o uso do sistema deles, eles vão aprimorando o serviço de acordo com o que eles vão coletando de informação. E aí os desafios têm sido esse, né, de coletar, porque hoje nós somos, igual a palestra da sessão anterior, né, mobilidade como um serviço. Hoje nós com o celular a gente está fornecendo muita informação, né? Então, como a gente tem essa informação nossa e a gente fornece para os sistemas, aí quando você quer coletar esses dados eles querem cobrar, sendo que você está fornecendo de graça e o contrário não existe. Então, por isso que eu tenho desenvolvido meios de você obter essa informação, né? E quando eu consigo apoio com empresas, aí eu consigo essas informações de transporte e tudo mais. Mas a ideia o desafio maior é esse, né? Como é que a gente consegue agora, né, além de coletar, de fazer essa fusão para sempre entender o comportamento do ser humano, o que ele está querendo. Porque é óbvio que as empresas aqui, eles veem esse nicho, eles percebem alguma coisa e criam um novo produto. Então, quanto mais informação a gente tiver sobre isso, a gente consegue planejar muito melhor. Então, esse é o desafio. Ótimo. Posso fazer um jabá rápido? A gente está lançando no ano que vem uma plataforma de dados abertos do sistema de bicicletas compartilhadas. Então, em breve, a gente vai contar essa novidade, mas já está em desenvolvimento. A ideia é que qualquer pesquisador possa acessar esses dados, ou qualquer curioso, ou qualquer interessado, para, de fato, a gente entende que esses dados são super relevantes no planejamento do poder público e de outras empresas. Excelente, a gente já está com o tempo quase expirando aqui. Eu queria agradecer a todos vocês. Se alguém quiser fazer a última colocação, então dou por encerrado aqui, agradecendo mais uma vez ao Solano Automóvel e agradecendo os nossos palestrantes. Muito obrigado.